E aí pessoal, o Kakas tá aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai comentar aqui sobre o debate da Record do segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. É uma pena que eu, em pleno 2024, eu tenho que vir aqui para poder desmentir dois políticos, né, que mentem, enganam vocês descaradamente, né. Um já tá na prefeitura há um bom tempo, prova que não fez nada, São Paulo tá uma porcaria. O outro é candidato radical de extrema esquerda, né. Acho que não preciso falar mais nada, né. E infelizmente vou ter que mais uma vez vir aqui para poder desmascarar, né. Vamos falar aqui sobre o debate, né. Infelizmente, quem fica para baixo é o povo, enquanto esses caras só estão pensando em poder e não sabem fazer o diretamente pela cidade, não sabem nem responder uma pergunta, né? Como sempre, um debate onde um foge da pergunta do outro, como sempre, né? Isso aí já vem acontecendo, inclusive, desde o primeiro turno. Um não sabe responder pergunta de ninguém. Quando um fala do Lula, por exemplo, o outro fala, ah, mas o Bolsonaro. Daí, quando o outro fala do Bolsonaro, ah, mas o Lula. Entendeu? É só isso que eles têm de proposta, não tem mais nada, beleza? Vamos comentar aqui ponto a ponto aqui sobre o debate, sobre os pontos que eu anotei. Primeiro, o Ricardo Nunes ele perguntou pro Boulos sobre o fim da polícia militar, né? Que o Boulos é a favor, né? Dizendo que o Boulos e o partido dele é contra a polícia militar, né? Só que daí vamos relembrar, tem um vídeo do Boulos circulando aí pela internet, né? Que é verdade o vídeo, né? Onde ele diz que a melhor solução é desmilitarizar a polícia militar. Palavras dele, palavras do Boulos. Só que o Boulos diz que não tem que... Não falei isso não sei o que, né? Como sempre mentindo, né? O Boulos ele simplesmente foi responder ao Ricardo Nunes dizendo que não falou isso, que apenas a polícia tem que tratar todos igualmente, né? Que nem um esquerdista faz, né? O esquerdista sempre fala que a polícia tem que tratar todos igualmente, é sempre aquela estratégia. Eu concordo, a polícia tem que tratar todos igualmente, não tem que olhar pela cor de pele da pessoa. Mas lembrando, Boulos, que você há um tempo atrás você falou que a polícia tem que desmilitarizar a polícia. O que é desmilitarizar? Você tira a arma da polícia, você vai... Ou seja, se a polícia tá com um fuzil, você vai querer colocar a polícia como com uma faca, com uma pistola para poder se defender da vítima da sociedade, que seu partido diz que é vítima da sociedade desses criminosos, entendeu? Esse é um ponto para levantar, que na minha opinião o Ricardo Nunes mandou muito bem e o Boulos mais uma vez fugiu como sempre, né? Daí depois o Boulos ele passou para aquela parte lá da Enel, né, sobre a empresa de luz, né, e ficaram debatendo de novo aquele mesmo debate extenso que eles tiveram lá na Band, né, sobre a Enel, né, sobre as luzes, sobre a luz que caiu em São Paulo, sobre a falta de poda, por exemplo, né, e ficaram presos nesse assunto, um acusando o outro de tal coisa, né? O Ricardo Nunes falava do governo federal e o Boulos rapidamente vinha para poder defender o Lula, o pai dos pobres, rapidamente, né? Enfim, eu não cheguei a ler esse contrato, né? Vocês inclusive podem dizer aqui nos comentários aqui sobre o contrato e me diz aí quem que tá falando a verdade ou não, entendeu? Mas apenas acusações, um acusando o outro de alguma coisa. Aí, cara, vocês percebem que um foge do outro. O Ricardo Nunes fez a pergunta pro Boulos sobre a gestão do Haddad de 2012 até 2016, que inclusive foi uma das piores administrações que teve na história de São Paulo, onde teve muitas promessas que não foram cumpridas. Inclusive o Haddad em 2016 perdeu ainda no primeiro turno. Não teve nem segundo turno em São Paulo de tão ruim que o PT foi na capital São Paulo, né? E o Boulos simplesmente não respondeu a pergunta. O Boulos nem chegou a mencionar a palavra Haddad. Não chegou a mencionar nenhuma vez o nome Haddad no debate. Nenhuma vez. Nenhuma vez. O Ricardo Nunes fez a pergunta e o Boulos simplesmente fugiu. Da mesma forma que o Boulos pergunta ao Ricardo Nunes sobre o Bolsonaro, e o Ricardo Nunes também foge, entendeu? Porque o Ricardo Nunes não vai admitir tudo que o Bolsonaro fez de ruim. Inclusive o Bolsonaro, que é um dos maiores líderes do PT, que fez o PT, inclusive, estar de volta ao poder, colocando Cássio Nunes e André Mendonça, inclusive. Muita gente fala que na segunda indicação lá atrás o Bolsonaro iria acertar, né? Vamos relembrar que o André Mendonça, que entrou depois do Cássio Nunes, votou a favor de soltar o Cabral, que estava condenado a 400 anos de prisão. Ex-governador do Rio de Janeiro, que tinha sido condenado a 400 anos. Esse é o cara aí que vocês defendem, né? Inclusive o Ricardo Nunes, para falar do Bolsonaro, é o cara que não vai falar, né? Porque se fala mal do Bolsonaro, inclusive perde a eleição, ele sabe muito bem disso. Aí o Ricardo Nunes ele perguntou pro Boulos sobre drogas, aborto, sobre tudo isso aí. E o Boulos, como sempre, ele foge da pergunta, cara. Ele tenta fazer aquele contorno, sabe? O Boulos, ele é esperto, ele gosta de tentar contornar de alguma maneira, entendeu? Ele falou que apenas tem que diferenciar
o cara que usa droga de um traficante, que o traficante é criminoso, mas quem usa droga não. Beleza, Boulos, é a questão, cara, mas lembra do que você disse no debate, que pra mim foi uma vergonha? Você disse que se por exemplo, o cara que usa droga for pra prisão, ele vai sair pior porque ele vai se tornar um bandido, ele vai ser influenciado. Ô Boulos, presta atenção, cara, vira bandido quem quer, não tem esse negócio de influência, entendeu? O crime não se justifica, não tem isso de justificar que o cara vai pra prisão e vai sair pior, entendeu? Beleza, tudo bem, você tá falando que tem que diferenciar quem usa droga de um traficante. Tá bom, cara, beleza. Entendeu? Só que a verdade é que seu partido defende bandido descaradamente. E isso é um fato. Inclusive, o grupo de vocês foi contra, por exemplo, a saidinha dos presos. Entendeu? Vocês falam que quem comete pequenos delitos tem que estar solto. Entendeu? Quem comete pequenos delitos. Mas vamos relembrar. Quantos casos a gente já teve de pessoas que foram soltos que saíram e estupraram, mataram? Isso acontece. Isso acontece várias vezes. Pessoas que mataram, pessoas que estupraram. Pessoas que tinham que era para estar preso está sendo solto. Isso ninguém quer falar em relação ao que a justiça representa. Muitos bandidos sendo soltos aí descaradamente, prejudicando nossos cidadãos. Isso ninguém fala. E aí a gente entra mais numa daquelas. Aí o Boulos ele fala sobre sigilo, sobre o cunhado de um cara que está no ministério lá do Ricardo Nunes, que segundo o Boulos é do PCC. Essa informação eu não tenho aqui comigo se é ou não, né? Aí o Nunes ele responde atacando, falando para abrirem o sigilo do MTST e do Janones, da rachadinha lá, que o Janones foi lá na rachadinha, né? E o Boulos obviamente passou pano e livrou o Janones, parece que desses inquéritos aí que estavam tendo contra ele, entendeu? A gente pode reparar que nesse momento é onde, mais uma vez, um foge da pergunta do outro, entendeu? O Boulos levanta um ponto sobre um cara do PCC e o Ricardo Nunes não responde. Aí o Ricardo Nunes fala do MTST, que é um movimento criminoso sim, eu reitero aqui, é um movimento criminoso sim, não é um movimento de moradia, é um movimento que fica invadindo terra, fica usando pessoas mais pobres, tá certo? Essa pessoa sim o defende, a pessoa pobre, não a pessoa que é desse movimento, que fica depredando, colocando fogo em pneu na rua. Inclusive o Boulos foi condenado por isso. Inclusive isso que o Ricardo Nunes falou da Fiesp não é mentira. Tem um vídeo lá da Gazeta do Boulos dizendo que o dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro não é nada perto do que as vidraças que o MTST causou. E sei lá se é o MTST ou o MST é a mesma merda pra mim, não tem diferença nenhuma, são dois movimentos diferentes, criminosos do mesmo nível, entendeu? E mais uma coisa, não são eles que têm que definir a função social de um imóvel. Se algum imóvel não está tendo função social, quem tem que definir é a justiça. Vamos relembrar isso, beleza? Mas, mais uma vez, a gente vê um ponto claríssimo de que um foge da pergunta do outro, como sempre, né? O Ricardo Nunes foge do Boulos e o Boulos foge do Ricardo Nunes, né? Esses são os candidatos do Bolsonaro e do Lula, muito bem preparado, né? Inclusive, em 2026, vai lá votar no mito e vai votar lá no Lula, tá ok? Vamos esquecer a terceira via, vamos eleger os dois caras que só pensam em poder, que tá ótimo pro povo. Durante o debate, o Guilherme Boulos ele elogiou a sua vice, Marta Suplicy, cara. Isso sobre a Marta Suplicy, cara, é bem polêmico, cara. É bem polêmico. A Marta Suplicy, velho, já foi de vários partidos. Uma hora ela tava com a direita, uma hora ela tava a favor do impeachment da Dilma. Antes de tudo isso, ela já foi do PT. E agora ela volta pro PT, cara. Cara, presta atenção, bicho. Como é que você pode elogiar uma pessoa que vai pro lado que te convém? Uma hora ela tá num partido de centro-direita, num partido do centrão, uma hora ela tá no PT, entendeu? É incrível, uma hora ela tá na secretaria do Ricardo Nunes, uma hora ela é vice do Boulos. Cara, como é que podem elogiar uma pessoa dessas que não tem convicção, cara? Isso que é o mais impressionante. Aí a repórter Cristina Lemos perguntou pro Boulos sobre a saidinha, né? Sobre ele ter sido a favor, inclusive, da saidinha. O Boulos não respondeu a pergunta, né? Como sempre, né? Foi aí nesse momento que ele disse, inclusive, que quem comete pequenos delitos não deve estar preso, né? Só que na prática a gente vê que não é isso que acontece. A gente vê que várias pessoas são soltas e fazem mal. Gente, saída temporária não existe. Você tem que cumprir sua pena, independente do crime, entendeu? E o perigo pro nosso povo, e o risco desses caras quererem fazer alguma coisa na rua, ou até mesmo tentar tirar a tornozeleira eletrônica de alguma forma, entendeu? Como acontece em muitos casos. Será que as pessoas não pensam nisso? E aí no debate, cara, a maior piada pronta que o Boulos falou. O Boulos falou que o Lula, além de nordestino, é o melhor presidente da história do Brasil. Vamos relembrar que o Boulos há um pouco tempo atrás estava dizendo que não tinha dúvidas de que teve corrupção no governo do PT. Que não tinha dúvidas. Entendeu? Ou seja, quando ele disse que não tinha dúvidas, ele estava dizendo que não teve corrupção ou que teve corrupção. Para mim, estava dizendo que teve corrupção. Entendeu? Porque ele não defendeu o PT.
E agora diz que o Lula é o melhor presidente da história do país. É mesmo? Mesmo com a Petrobras sendo destruída, um plano econômico miserável, governo do PT falindo, aumentando a taxa de desemprego cada vez mais, entendeu? Aí vai falar, ai, mas o Lula em 2002 deu Bolsa Família e ajudou a muitas pessoas a saírem da pobreza. Beleza, mas e o dinheiro que foi desviado? E os impostos que depois? E a conta? E a conta que chegou depois? E aí? Vamos falar disso aí também? Entendeu? Vamos falar do custo de tudo isso depois. Vamos falar também sobre os 580 dias de prisão do Lula, que ele foi condenado em 2 instâncias. Muitos vão dizer que ele foi descondenado, mas não foi. Foi uma manobra jurídica que ele deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. E por causa disso, o processo teve que começar do zero. Mas nada daquilo foi anulado. Foi apenas arquivado o processo dele. Mas os processos se mantêm. Ele teve inclusive vários processos. Inclusive não foi inocentado de nenhum desses processos que ele tinha, se não me engano era 30 processos, ele foi condenado em 2 instâncias. Então, para essa galera da esquerda é o seguinte, todo mundo que foi condenado pela Lava Jato é corrupto, todos. A Lava Jato acertou, menos o Lula. O Lula não é corrupto, ou seja, a Lava Jato foi criminosa, por exemplo, contra o Cunha também. É incrível dizer que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil, né, cara? Inclusive, o mais engraçado é que se ele não tivesse, no PSOL tivesse outro partido, ele iria falar que um outro cara foi o melhor presidente do Brasil, né? Isso que é a política brasileira. Um colando no Lula, outro colando no Bolsonaro para poder conseguir apoio e tentar enganar você. E você que é trouxa vai cair nessa como sempre. Aí o Gotino, ele perguntou pro Boulos sobre experiência na política que ele não tem. Ele disse, o Lula também não tinha experiência. É lógico, quando você entra na política... Quando você entra, por exemplo, na presidência pela primeira vez, ou na prefeitura, você nunca geriu. Você vai estar tendo essa experiência pela primeira vez, cara. Mas me espanta essa cara de pau, bicho. Do cara ser candidato, o cara apoiar a extrema esquerda, o cara já ter tirado foto com o Maduro, apoiar pautas que são totalmente opostas do que a gente apoia. Pouco tempo atrás ele estava junto com pessoas na manifestação que agrediram o Pedro Arthur, um jovem que tinha apenas 15 anos que foi agredido, e o Boulos simplesmente não defendeu esse moleque que foi agredido, apenas porque ele foi perguntar sobre a aliança com a Venezuela que o PT, por exemplo, tem, que a gente sabe que o PT apoia a Venezuela, entendeu? E simplesmente a turma do Boulos invadiu. Aí quando eu fui defender esse moleque nos comentários, o Boulos o que fez? Pegou e me bloqueou. Essa é a democracia do Boulos. Inclusive o Boulos já me bloqueou, tá bom? Sabia? Dessa aí, vocês estão vendo esse vídeo, já me bloqueou no YouTube. E eu, inclusive, qualquer comentário que eu comento lá não vai aparecer pra nenhuma pessoa. Qualquer comentário público meu, entendeu? Essa é a democracia dessas pessoas. Inclusive tem prints do Boulos bloqueando pessoas no Twitter, tá bom? Só pra vocês deixarem claro, beleza? Essa é a democracia aí que o Boulos defende. Aí eu não cheguei a assistir o resto do debate, mas daí tem uma parte onde o Ricardo Nunes foge do Boulos mais uma vez. O Boulos ele pergunta sobre o vice lá, coronel, sei lá qual é o nome, Melo de Araújo, se não me engano o nome, e simplesmente, cara, o Ricardo Nunes ele não responde, entendeu? O Ricardo Nunes ele levantou aquele ponto lá sobre o coronel dizer que alguém da periferia tem que ser tratado diferente do que alguém, por exemplo, dos Jardins, né? Só que daí o Ricardo Nunes ele simplesmente não responde a pergunta. Eu não sei o que aconteceu nesse caso, não cheguei a acompanhar se o vice falou isso mesmo. Mas por que o Ricardo Nunes não responde a pergunta, bicho? É impressionante, beleza? Mas enfim, comenta aqui o que vocês acham do debate. Diz qual vai ser a posição de vocês em relação ao segundo turno. Eu acho que estrategicamente o certo é votar no Ricardo Nunes, até porque ele não vai poder se reeleger mais depois, são só esses 4 anos, né? Não dá pra eleger um cara de extrema esquerda que é amigo da Venezuela, amigo dessa turminha aí do Hamas, não dá pra poder eleger um cara desse, né? Mas a gente percebe que tem 2 patetas aí nesse debate, infelizmente, e São Paulo vai continuar a mesma merda, né? Um simplesmente não sabe responder o ponto do outro. Por exemplo, o Boulos perguntou se tem remédio, por exemplo, nas UPAs. O Ricardo Nunes não responde, cara. Então a gente vê que são 2 caras perdidos, bicho. São 2 caras sem futuro nenhum pra São Paulo. Vamos ver como vai ser São Paulo nesses 4 anos com essa galera eleita, né? Já que o Marçal tá praticamente ajudando o Boulos a se eleger, né? Principalmente depois do Marçal ter falsificado aqueles documentos contra o Boulos, né? Inclusive o Boulos já tá quase para se eleger por causa disso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Não dá pra saber o que vai acontecer, né? Mas esse aí foi o debate do segundo turno aí da Record. Deixa sua opinião sobre o debate, seus pontos, beleza? Quem ganhou, quem perdeu, o que vocês acham, beleza? Mas é lamentável que a gente tenha políticos como esses aí no nosso poder ainda, beleza? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!